Agora 8h29 aqui nos nossos estúdios, Gênesis Andrade, que vai ser candidato à prefeitura de Taubaté pelo PSOL. Então, antes de conversar, a entrevista vai começar às 8h30 em ponto. Vamos saber então um pouco do perfil do Gênesis Andrade com a Isabela Lopes. Confira. Disputando pela primeira vez um cargo político, Gênesis de Andrade é candidato do PSOL. O partido não possui coligação, já que não conseguiu o apoio do PSTU, como era a intenção. Para vice, o partido definiu Antônio Marmo, que é mestre em linguística e atua de forma indireta na política há cerca de 20 anos. Gênesis de Andrade tem 40 anos, é agente de segurança penitenciário há 18 anos e atualmente atua na P1 de Tremembé. Foi diretor do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo e de 2007 até junho deste ano foi vice-presidente do Conselho Fiscal e era responsável pela divisão regional do Vale do Paraíba da entidade. Atualmente está afastado do sindicato para disputar a sucessão da prefeitura. Agora 8h30. Bom dia, Gênesis. Bom dia a todas e todos. Vamos começar. A primeira pergunta, é basicamente por que você decidiu se candidatar, por que você quer ser o prefeito de Taubaté? É óbvio que eu não acordei um dia em casa e decidi que queria ser prefeito de Taubaté. E nem meu pai, uma pessoa honrada, honesta, trabalhadora, aos seus 75 anos, também não chegou no partido que eu milito, no PSOL, e disse: meu filho vai ser candidato a prefeito de Taubaté, assim como aconteceu com outro candidato. Então, a minha intenção de ser prefeito de Taubaté é, na verdade, porque eu sou soldado dentro do PSOL, sou um soldado militante dentro do PSOL. E dentro desse partido, nós, democraticamente, eu tive apoio de um grupo que me apoiou e, em convenção, tirou meu nome e o nome de Antônio Marmo para vice-prefeito. Gênesis, Taubaté vem passando por diversos escândalos nos últimos anos e a administração está envolvida, esteve envolvida em diversas denúncias de corrupção. Se eleito, o que você pretende fazer para recuperar a credibilidade da figura do prefeito junto à população? Queremos inverter as prioridades, queremos fazer auditoria em todos os contratos, em todas as contas, fazer audiência pública verdadeira com a população, não audiência pública manipulada pelo prefeito, nem por empresas e empreiteiras como fazem outros prefeitos que aqui estiveram. Então queremos fazer audiências públicas, ouvir os conselhos municipais que vão participar do nosso mandato junto, a sociedade em geral participar do nosso mandato junto. O mandato será da sociedade em geral, não do Gênesis de Andrade, não do PSOL, e a população terá voz ativa dentro do nosso mandato. Você sempre prega isso, a gente já conversou com você em outra ocasião, você dizendo que a população é que vai governar a cidade, Como que você pretende fazer isso? Audiências públicas todo mês? Sim, audiências públicas sobre todo assunto que for necessário, toda atuação que for necessária. O que tiver que ser feito audiência pública, será feita audiência pública. Não como fez o prefeito Roberto Peixoto em relação até a Sabesp ultimamente, em que foram audiências públicas em que compareceram 6, 7 pessoas e que eram anunciadas em cima da hora, de forma que as pessoas não tinham acesso e que depois, no final, quem resolve é a Câmara Municipal ou o prefeito. Nós não. Quem resolverá as audiências públicas, quem vai ter mesmo voz ativa na disposição é a população em geral. Como que será a composição do seu governo caso você seja eleito? Em relação ao secretariado e as pessoas que vão trabalhar com você? Secretariado serão concursos públicos dentro da própria secretaria, entre os próprios servidores. Não será amigo do amigo, não será aquele que não conhece do assunto que vai tomar a secretaria, que vai dirigir uma secretaria, como muitas vezes a gente vê pessoas que não têm capacidade, não têm conhecimento técnico daquele assunto, mas por política, porque é amigo, porque coligou, que a gente não teve nem coligação, agora não temos coligação na pré-campanha, na campanha. Outros têm coligação, depois vão lotear cargos nas secretarias, os cargos comissionados, que muitas vezes são favores, é a fatura que está sendo paga para aqueles que apoiaram durante a campanha, as empresas que fizeram doação, que vão mandar na prefeitura em outras candidaturas que se formaram aí dessa forma.
com coligações, com investimento de empresas, com investimento de empreiteiras, de banqueiros e que depois vão conduzir a prefeitura. A saúde pública de Taubaté, não só de Taubaté, mas da região, está bastante sucateada, né? A gente recebe aqui diariamente denúncias de descaso no pronto-socorro, falta de medicamentos, falta de médicos nos planos da cidade. O que você pretende fazer, se eleito, em relação para melhorar, né, a saúde de Taubaté? Queremos aqui em Taubaté colocar o programa de saúde da família, investir nos PAMOS, investir no hospital universitário, investir nas políticas públicas de saúde preventiva, não depois que o paciente fica doente, que a indústria farmacêutica, através dos seus investimentos que fez em campanha, vai recuperar aquelas verbas que ela investiu depois no doente. E muitas pessoas morrendo também lá no hospital universitário, muitas pessoas demorando 1 ano, 2 anos para uma consulta de oftalmologista, de urologista, de ginecologista. Então, é investimento no hospital que já existe, construção de um hospital infantil com especialização em atendimento em idosos, programa de saúde de família para que atenda as pessoas em casa. Muitas pessoas têm dificuldade de se locomover, não tem nem como ir para o hospital. Aqui foi criado recentemente o pronto-socorro infantil e a prefeitura alega que para a construção de um hospital a Taubaté não teria verba suficiente não para construir, mas para manter um hospital. Como que você faria isso? Basta fechar o ralo da corrupção que está lá dentro da prefeitura e da Câmara Municipal de Taubaté. Dinheiro tem sim. Nós vemos aí pela imprensa, o prefeito foi preso pela Polícia Federal, o Ministério Público diz que ele é criminoso e diz que todos lá da Câmara também muitos lá são impedidos de serem candidatos. Então basta fechar o ralo da corrupção. Vimos aqui em Taubaté sendo chocolate vendido, a caixa de chocolate a R$200 para a prefeitura, ovos a R$78 a dúzia. Vimos licitações que uma casa fazia licitação de tudo, de pão a sabão. Então é impossível que não tenha dinheiro. Dinheiro tem sim, ele só é desviado, é feito mau uso. O pessoal não precisa de fazer mau uso desse dinheiro porque não tem conta a pagar. Saímos de chapa limpa, só o pessoal, não devemos nada para ninguém. Os outros devem, os outros vão ter que pagar aqueles que apoiaram a campanha deles, aqueles que doaram dinheiro para sua campanha. 3, 4 milhões, os outros candidatos irão investir nas campanhas. De onde vem esse dinheiro? Gênesis, também um outro assunto que está assustando a população de Taubaté e também da região é a violência, né? Que só vem crescendo, os números mostram que a violência cresceu muito nesses últimos 2 anos. O que será feito, caso eleito, para tentar baixar esses crescentes índices em Taubaté? A violência está dessa forma por políticas erradas feitas em Taubaté de 20, 30 anos atrás, onde não se investiu em educação, não se investiu em esporte para criança e adolescente, não se investiu em cultura, onde a criança vai para a escola, fica meio período, depois fica nas ruas, até porque os familiares muitas vezes precisam trabalhar, necessitam de um trabalho, e às vezes a criança acaba tendo má companhia, a mente está desocupada. Então nós pretendemos investir na base. A violência é um problema que tem que ser investido na raiz. Então tem que se investir em esporte, em cultura na periferia, onde coloca aula de música, de teatro, curso de línguas, pintura. Então investir em políticas sociais públicas nos bairros para tirar esse jovem do vício, da criminalidade. A criança começa usando droga porque ela não tem uma atividade para fazer, está jogada e muitas vezes vai para a escola e o servidor, aquele professor, ele acaba sendo, não tendo estrutura para dar aula por falta de investimento da prefeitura no professor, que tem um péssimo salário muitas vezes, que não tem uma capacitação devida do governo, da prefeitura. Então a criança fica, e muitas vezes salas de aula superlotadas, sem condições de trabalho. Eu sou servidor público, passo por isso há 18 anos. Eu sou agente penitenciário e os agentes penitenciários, servidores penitenciários, são pessoas honradas em 99,9%, de conduta ilibada,
pessoas que sempre fazem até além do que precisa, mas muitas vezes para a sociedade, a imprensa, o governo coloca que a culpa é daquele servidor penitenciário. Mesma coisa é com o servidor público da prefeitura, que muitas vezes o governo culpa aquele professor, aquele médico, aquela enfermeira. Muitas vezes aquela enfermeira está lá e devia ter 4, 5 enfermeiras, só que quem está na linha de frente é aquele servidor que leva a culpa, enquanto a culpa é do governo por falta de investimento. Então a violência, por meio de tudo isso, de falta de investimento em políticas públicas na base, na raiz do problema. Gênesis, você citou aí, às vezes o professor ganha mal, né? Provavelmente o próximo prefeito de Taubaté vai pegar a prefeitura com uma folha de pagamento já estourada acima de um limite, uma prefeitura provavelmente quebrada em relação ao orçamento. Como beneficiar um funcionário público com um baixo salário? Como fazer isso após assumir aí a prefeitura de Taubaté, sendo que vai ser prejudicado por essa alta, já que a folha do orçamento da prefeitura municipal já está estourada com 6 meses de governo aqui nesse último ano. Existe em Taubaté um número muito grande de cargos comissionados, aqueles cargos que são pessoas que estão lá porque é amigo do amigo. O pessoal não trabalha assim. Nós queremos fazer concursos públicos e demitir a maioria dos comissionados. Só servidores concursados ficarão na prefeitura, a não ser alguns que precisam mesmo, de verdade, que não pode parar um programa, que não pode parar uma situação de saúde, de educação, mas a maioria será demitido. Então existe um número muito grande de cargos comissionados. Esses que muitas vezes têm um salário até maior que os servidores públicos concursados e que deixa essa folha muito alta e que às vezes falta verba até para os servidores concursados que recebem um mau salário. Outra pergunta, Gênesis, é que o PSOL, ele faz oposição ao governo do estado e também ao governo federal. Mas o governo estadual e também o governo federal, ele disponibiliza verba para os municípios. Como que você pretende conseguir esses recursos, mesmo fazendo oposição? O governo Roberto Peixoto, municipal aqui de Taubaté, é de um partido, PMDB, coligado com o PT, e que o PMDB é base do PT no governo federal, o PMDB é base do PSDB no governo estadual. E nem por isso ele obteve recursos aqui em Taubaté. Muitas vezes porque não investiu, não fez o projeto na hora certa, não tem seriedade por causa de pessoas incompetentes como secretários, incompetentes diretorias de algumas áreas na prefeitura. Então não quer dizer nada, você não precisa fazer politicalha para você conseguir recursos para a cidade. Você tem que fazer os projetos a tempo. Então nós como do partido PSOL, nós temos credibilidade com a população, nós somos bem vistos pela sociedade, temos credibilidade sim, nos orgulha militar no PSOL, até mesmo porque os parlamentares do PSOL, nenhum está envolvido com corrupção. Podemos ver até na CPI Cachoeira, do Demóstenes Torres, que a maioria dos outros partidos não fizeram representação, partidos grandes não fizeram representação contra o Demóstenes. O PSOL foi o primeiro a fazer representação contra o Demóstenes e pediu uma CPI de verdade, onde o senador Randolfo Rodrigues teve uma excelente atuação nessa CPI, os deputados Chico Alencar, os deputados Ivan Valente, o Jean Willis também tiveram uma atuação exemplar. Então essa é a atuação que nós vamos ter na prefeitura, representando o mandato pelo PSOL. O trânsito de Taubaté também é alvo de muitas reclamações da população. Cada vez mais caótico, em horários de pico, as principais ruas da cidade ficam intransitáveis. O senhor vem defendendo uma ideia de usar a linha férrea para interligar alguns bairros. Como que o senhor pretende fazer isso? Justamente, como já existe essa linha férrea e o governo do PT veio na eleição do Roberto Peixoto e prometeu que ia ajudar a tirar a linha férrea do centro da cidade, e não só nesse governo, e outros vieram e prometeram
tirar essa linha férrea e não foi tirada. Então, nós temos que trabalhar com essa linha férrea que fica muitas vezes durante o dia sem utilidade, que poderia sim ter um trem suburbano ligando bairro a bairro, de ponta a ponta da cidade onde passa essa linha. E também queremos investir em ciclovias na cidade, em transporte de massa, em transporte público mais barato, para que a população tenha acesso a esse transporte público e tenha vontade de usar esse transporte público. Hoje nós temos uma empresa, a ABC, que está há muitos anos aqui, tem uma planilha que apresenta uma passagem de 2,80, um absurdo. Nós queremos sim chegar a uma passagem de R$1 nessa cidade. Podem até dizerem que é absurdo, de onde vem de onde nós fizemos esses cálculos. Agora eu pergunto a vocês acreditam na planilha que é apresentada pela ABC e pela prefeitura? Como se nós não podemos nem acreditar no preço da caça de bombom, no preço da dúvida de ovos, que é um preço que todo mundo conhece, e eles apresentam como R$78, R$200. Como vamos acreditar numa planilha que pode ser manipulada, numa planilha difícil de entender? Como vamos entender nessa planilha, enquanto uma van que cobra R$2,80 e diz que pode cobrar menos, carrega 18 passageiros e consegue ter lucro, porque um ônibus carrega 70 passageiros, não pode ter lucro? Então, se investirmos em transporte público, muito mais pessoas também vão andar de ônibus, vão deixar seus carros na garagem, e isso vai melhorar o trânsito na cidade. Ok, vamos então ao rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o candidato do PSOL, Gênesis Andrade. Radar Noticioso. Oferecimento Banco Cruzeiro do Sul. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Militar das Forças Armadas. Funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Telefone 3631-5548. E agora também em Caçapava. Fone 3653-6141. Está precisando de dinheiro para colocar sua vida em dia? Esta é a hora. Empréstimo consignado para todas as categorias conforme determinação do governo, com juros baixíssimos. Contando com as facilidades que só eu, Kelly Dourado, tenho para lhe oferecer. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Credibilidade e respeito a você. Banco Cruzeiro do Sul, Rua Jales Félix 505. Telefone 3631-5548 e 3635-3758. Em Caçapava, Rua 13 de Maio, número 40. Telefone 3653-6141. Você tá precisando de dinheiro? Fala com a tia Kelly. As lojas TED recebem novidades todos os dias. Variedade, economia e qualidade. Rede TED, lojas em todo o Vale. Lojas TED e a hora certa. Agora são 8h46. Agora 8h46. Voltamos então a entrevistar o candidato do PSOL à Prefeitura de Taubaté, Gênesis Andrade, que abre então a série de entrevistas que a Metropolitana vai realizar até o final desta semana com todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Agora eu vou abrir espaço para o grupo Viva Taubaté, que mandou algumas perguntas aqui pra gente, e uma delas fala sobre o centro da cidade. Qual o projeto do candidato para a revitalização do centro de Taubaté? Quais são os pontos principais que deverão ser atacados e como? O centro de Taubaté, à noite você não consegue andar no centro de Taubaté, geralmente ele está abandonado. Então é investimento em políticas culturais, em cinema público, em teatros, em bares, não bares, investir em bares, mas revitalizar áreas que a população frequenta ali, que a população tenha vontade de ir para aquele local, com iluminação pública, com teatros na rua. Então, é revitalizar o centro em geral. Não tem uma área certa para revitalizar, não. Se você revitaliza um local e abandona o outro, há pessoas que, às vezes, deixa de um lugar, vai para o outro, e até mesmo a criminalidade aumenta naquele lugar que você não investiu. Gênesis, a gente sabe que nos últimos anos, nos últimos 8 anos, aumentou muito o número de ambulantes em Taubaté, principalmente na região central e principalmente na Praça do Epaminondas, que deveria ser uma praça, a gente sempre diz, praça é para lazer. Qual é a posição do PSOL, qual é a sua posição em relação aos ambulantes da cidade, aos camelôs? Valorizar os ambulantes, aqueles que estão lá há muito tempo, inclusive, mas não fazer igual a prefeitura está fazendo, que negocia vaga de ambulante para que se torne cabo eleitoral. Não, isso é para a população em geral,
para quem realmente precisa, reconhecer isso como um trabalho mesmo e tentar formalizar esses ambulantes. Em relação à indústria, qual a vocação industrial de Taubaté? Essa vocação é suficiente e forte para sustentar até a cidade a longo prazo? Qual o papel de Taubaté para fortalecer essa vocação industrial? Eu acredito que temos que inverter as prioridades. Aí volta na questão das indústrias, onde vamos investir em indústrias, enquanto não estamos investindo em cidadão. Então tem que investir no cidadão mais necessitado, com políticas públicas sociais. Então não adianta se investir em indústrias, dar terrenos para a indústria, enquanto muita gente não tem nem onde morar. Então muitas vezes dá incentivo fiscal, essas empresas vêm para cá, não contratam servidores daqui, às vezes pessoas daqui contratam de outras regiões, então isso tem que ser muito bem visto em questão de investimento em indústria ou na industrialização da cidade. Em relação, agora falando um pouco, mudando de assunto, falando de educação, né? Qual que é o projeto do PSOL para a educação de Taubaté? Educação integral nas cidades, no ensino fundamental, no ensino básico, fazer uma luta para federalizar a Unital. Nós não temos uma universidade pública aqui na cidade, então vamos fazer essa luta para federalizar a Unital, nem que seja através de protesto, nem que eu preciso ir a pé até Brasília, mas nós vamos fazer uma luta sim para federalizar a Unital, investir no professor, no profissional da educação, em merendeiras, nos inspetores, todos os profissionais da educação, que também é muito importante que aquele aluno vá para a escola e tenha vontade de participar da aula, tenha vontade de ir para a escola, não uma escola que está abandonada pelo prefeito, uma escola que ele construiu um SEDES, uma escola gigante por 23 milhões de reais para deixar uma história para ele, na verdade, daqui 4, 8 anos. Então nós não queremos fazer um mandato para a próxima eleição, nós queremos fazer um mandato para a próxima geração, para que daqui 20 anos tenha resultados. Não precisa ter nenhum resultado imediato, mas investir no cidadão, investir no jovem, nas crianças e adolescentes. De todos esses assuntos abordados agora, saúde, educação, trânsito, qual vai ser a prioridade do pessoal? A questão da segurança pública e a questão da saúde. Taubaté está muito violenta, mas devido a deixar de lado as políticas sociais públicas pelos governantes que passaram por Taubaté de 20, 30 anos atrás, onde aqui temos o Sarney, o Bernardo Ortiz, nós temos nosso Sarney aqui, o Bernardo Ortiz, que aqui muita gente acaba elogiando o Bernardo Ortiz, assim como o Sarney é bem visto lá no Maranhão e no Amapá. E aqui as pessoas criticam às vezes o Sarney. Então, esse que colocou todos os prefeitos que aí passaram, que aí está, ele colocou Roberto Peixoto, colocou Mário Ortiz, colocou todos que estão aí, que passaram por aí depois dele. E depois chama os de Judas Iscariote. Então, esse é o mal de Taubaté, é o Sarney de Taubaté. Investimento pesado na pré-campanha do Bernardo Ortiz Júnior e que nos processou por fazer um panfleto questionando de onde vinha essa verba para um jornal gigantesco que ele distribuiu na cidade, de outros assuntos referente à pré-campanha dele, e nos processou alegando que nós fizemos um panfleto fazendo campanha antecipada. Só que ele não questionou o conteúdo do panfleto, onde nós indagávamos a população de onde veio esse dinheiro para investir na pré-campanha dele. Ele não questionou o conteúdo do panfleto, e sim nos processou de uma forma que seria rápido, com o poder econômico que ele tem através da sua equipe jurídica, rápido. Foram nos condenaram a uma multa de R$5.000. Isso para nós é um orgulho ser condenado. Nós recorremos, sim, e vamos tentar ganhar na justiça essa multa. É um orgulho para mim ser processado por falar a verdade, por indagar as pessoas. Eu posso ser preso, ser processado, ser assassinado, mas com dignidade, tenho 40 anos de idade, até os 38 não participei do mundo da vida política,
Eu cansei de ficar reclamando, temos que participar, vá para um partido político, participe. Analisei qual era o melhor partido que tinha na atual conjuntura, e o PSOL é um partido que nos orgulha, o PSOL é um partido que não está envolvido com a corrupção em local nenhum, em estado nenhum. Então, essa multa será paga sim, se a justiça determinar, mas com orgulho. Gênesis, falando um pouco na propaganda eleitoral, vocês vão ter pouco tempo de TV. Como que vocês pretendem chegar a toda a população com esse pouco tempo? Qual que vai ser o caminho da campanha do PSOL? Com criatividade, através das redes sociais, através do corpo a corpo. Temos colaboração do grande cineasta da cidade, que é um simpatizante do PSOL, militante, que é o Márcio Vacari, que vai nos ajudar novamente, assim como em 2008 o PSOL fez um excelente programa, mesmo sem ter verba de empresários, mesmo sem ter verbas de empreiteiros, mesmo sem ter negociatas ou coligações, e simplesmente para ganhar a eleição. Então nós vamos sim fazer uma campanha com criatividade e corpo a corpo e na internet. Na última eleição, né, o Fernando Borges, que era candidato do PSOL, a campanha surpreendeu pelo trem do horror, né, chamou bastante a atenção da população a propaganda com o trem do horror que o PSOL lançou. Este ano, a população pode ficar esperando alguma surpresa também do PSOL em relação à propaganda? Pode ter certeza. Hoje, inclusive, nós vamos nos reunir a comissão de propaganda para que seja definido a propaganda dessa eleição. E pode ter certeza que vai ser algo muito criativo, até porque para chegar à população sem dinheiro, como tem outros candidatos, com exército de pessoas pagas, cabos eleitorais pagos, quando você vê um cabo eleitoral com muita paixão pelo candidato, desconfia, alguma coisa tem de errado. Aquele cabo eleitoral com paixão, ele está de olho num cargo depois no mandato, ou ele está recebendo para isso. Então nós não temos isso, nós não temos rabo preso. Então vai ter sim criatividade. Precisamos de criatividade para tudo, para fazer um bom mandato, fazer uma boa campanha. Gênesis, para a gente encerrar essa entrevista, Taubaté tem um histórico de campanhas eleitorais repleto de ataques e denuncismo entre os candidatos. Como o PSOL, já deu para ter uma ideia, mas vamos reforçar, como que o PSOL pretende levar essa campanha também com ataques e denúncias? Sim, dizendo a verdade, isso é muito importante, mostrando que não temos rabo preso. Se na própria campanha a gente pode falar de qualquer candidato, assim como o Isaac, que teve participação no governo Peixoto, PT, financiamento de campanha, tem o Padre Afonso, teve gasto com gasolina excessivo no mandato, mais de 100 mil reais, recebeu doação de empresa criminosa contra o meio ambiente e é do Partido Verde, onde já se viu, eu sou Partido Verde, se você é do Partido Verde, recebe um investimento milionário de campanha de uma empresa que polui o meio ambiente, apoiou o Peixoto no primeiro mandato, apoia o PSDB no governo estadual e às vezes vem na televisão e criticam. Então a gente tem que analisar a conduta do candidato, não aquilo que ele fala. Mário Ortiz também é outro ficha suja que usou o slogan da prefeitura em campanha. Então temos que sim que falar de todos os candidatos, fora o Bernardo Ortiz Júnior, que a gente conhece, que é o filho do nosso Sarney, certo? Nunca trabalhou carteira assinada e nem passou em concurso público. O próprio Peixoto na outra campanha disse que ele ficava na prefeitura de 11 a meio-dia, apoiou junto com o pai dele, que ele fala muito do pai dele, junto com o pai dele e o Peixoto. Então temos sim que dizer a verdade sobre todos os candidatos. Não vamos esconder nada e vamos sim pro embate. Isso é muito importante. O pessoal não tem medo de repente assustar a população com esse embate rigoroso que o pessoal se propôs a fazer? Isso é o que representa a população nos bares, nos clubes, no trabalho, comenta sobre isso. Você não vê os outros candidatos que têm rabo preso comentar lá durante a campanha, mas a população nos bairros, nos bares, fala de que os vereadores se venderam, fala do que aconteceu na cassação do prefeito. Você escuta, onde você for, você escuta o que aconteceu. E aquilo é verdade. A voz do povo é a voz de Deus. O povo não está falando à toa, dizendo que, inventando uma história. Então onde você for, a história é uníssona. Todo mundo fala igual. Só os candidatos que estão lá da direita, todos juntos e misturados, que não falam isso. Isso que é muito estranho.
Gênesis, uma última pergunta. Você ainda não se licenciou do cargo de agente penitenciário, né? Como fazer uma campanha sem muito dinheiro, sem coligação e ainda trabalhando? É muito difícil. Eu estou trabalhando dia sim, dia não, 12 horas na P1 de Tremembé, porque eu trabalho em outra cidade, então por isso que não pode a desincompatibilização. Se eu trabalhasse na mesma cidade, eu teria feito a desincompatibilização. Mas a partir de 1º de agosto, estou de licença prêmio, de 1º de agosto até 31 de setembro, 30 de setembro, onde a gente vai conseguir fazer uma campanha mais ativa, com maior participação. Ok, Gênesis, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Agora são 8 horas e 59 minutos, todas as entrevistas vão terminar nesse horário, porque a gente tem um comercial antes do encerramento do jornal. Então, 8 horas e 59 minutos, está encerrando a entrevista com Gênesis Andrade. Obrigado pela participação e amanhã tem mais. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta para se despedir.